A reforma tributária de 2026 está batendo na porta e ela promete ser, olha, uma das maiores viradas de chave no sistema de impostos do Brasil das últimas décadas. Mas vamos ser sinceros, além das notícias, o que isso significa na prática? Para o bolso, para as compras, para o futuro financeiro de cada um, é exatamente isso que a gente vai destrinchar agora. A pergunta de $1 milhão que todo mundo quer saber é essa aqui. Como é que essa mudança toda vai mexer nos preços lá na gôndola do supermercado e no dinheiro que de fato cai na nossa conta no fim do mês? É atrás dessas respostas que a gente vai de um jeito bem claro e direto. Ok, então vamos mergulhar nisso. Para a gente entender o impacto, primeiro a gente precisa entender a base de tudo. Nesta primeira parte, vamos desvendar o porquê dessa reforma e quais são os conceitos principais por trás dela. O ponto de partida é o seguinte: o sistema brasileiro hoje é um verdadeiro labirinto de regras e impostos. É um dos mais confusos do mundo. E essa complicação toda acaba gerando custos altos para as empresas e muita insegurança. Então o objetivo número 1 da reforma é justamente transformar esse emaranhado todo em algo bem mais simples e eficiente. A ideia é deixar o sistema mais claro para todo mundo. E como essa simplificação vai acontecer na prática? A resposta está num conceito-chave, o tal do IVA dual. IVA significa Imposto sobre Valor Agregado. A ideia é basicamente trocar uma montanha de tributos diferentes por apenas dois principais. Um vai ser a CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, a parte federal. E o outro é o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, que junta os impostos dos estados e dos municípios. Simples assim. Mas não é só sobre simplificar, né? A reforma se apoia em outros 3 pilares bem importantes. Primeiro, transparência, para que a gente saiba exatamente quanto de imposto está pagando em cada produto. Depois, justiça tributária, tentando equilibrar melhor essa conta entre os diferentes setores e as faixas de renda. E, por fim, competitividade, para que as empresas do Brasil consigam operar com regras mais claras e fiquem mais fortes no mercado. Agora sim, vamos para a parte que mexe direto com o carrinho de compras. Como é que essa mudança toda nas regras vai aparecer nos preços das coisas que a gente consome todos os dias? Olha só como a transformação fica clara aqui. Hoje, a gente tem uma verdadeira sopa de letrinhas de impostos sobre o que a gente compra. IPI, PIS, COFINS, ICMS e ISS. Com a reforma, esses 5 tributos complicados vão ser trocados por só 2, a CBS e o IBS, com uma lógica única. Essa é a grande simplificação que a gente vai sentir no dia a dia. Beleza? Saindo um pouco do consumo, vamos para outro ponto super importante, o imposto de renda. Como é que a declaração e aquele desconto no salário podem mudar com as novas propostas? Aqui a gente tem uma das propostas que estão na mesa para as faixas do imposto de renda. Repara que as porcentagens, as alíquotas, continuam as mesmas. A grande discussão, na verdade, gira em torno de atualizar os valores de cada faixa, principalmente a faixa de isenção, para dar uma aliviada na carga para quem ganha menos. Mas é bom lembrar que esses números ainda estão sendo debatidos. Mas a mudança no imposto de renda não para só nas faixas. Outro ponto crucial são as regras de dedução, sabe? Aquelas despesas com saúde, educação, dependentes. Existem propostas para simplificar ou até mudar essas regras, o que pode ter um impacto bem grande no valor final do imposto a pagar ou a restituir, principalmente para a classe média. Agora vamos para um terceiro campo, o dos investimentos e do patrimônio. Para quem tem uma graninha guardada, aplicada ou tem bens, a reforma também traz umas novidades bem importantes. 2 mudanças grandes estão gerando bastante conversa aqui. A primeira é a possível tributação dos dividendos, que hoje são isentos para a pessoa física. A segunda mexe com os fundos exclusivos, aqueles de altíssima renda. A ideia é que eles passem a ter uma cobrança de imposto de tempos em tempos, o famoso come-cotas, que é tipo um adiantamento do imposto a cada 6 meses, em vez de pagar tudo só lá no final, quando o dinheiro for resgatado. Certo. A gente já passou pelas mudanças no consumo, na renda e nos investimentos. Agora, vamos juntar essas peças do quebra-cabeça para tentar entender qual pode ser o saldo final de toda essa transformação. Este gráfico ajuda a gente a ter uma visão do possível impacto geral. A intenção da reforma, pelo menos o que é dito, não é aumentar o total de impostos arrecadados, mas sim redistribuir. As análises sugerem que, combinando a simplificação dos impostos de consumo com as mudanças no imposto de renda e patrimônio, a carga tributária pode acabar sendo realocada entre as diferentes faixas de renda na busca por um sistema mais progressivo.
Então, para fechar, vamos resumir tudo em 4 pontos principais. Primeiro, os impostos sobre as compras vão ser unificados e, com sorte, mais simples. Segundo, as faixas do imposto de renda devem ser ajustadas. Terceiro, as regras para taxar investimentos, como os dividendos, podem mudar bastante. E quarto, o grande objetivo por trás disso tudo é criar um sistema mais transparente e justo para todo mundo. E isso tudo nos deixa com a pergunta final para a gente refletir. Levando tudo isso em conta, a unificação dos impostos, as novas regras para a renda, para o patrimônio, será que o Brasil, com essa reforma, está de fato construindo as bases para uma economia mais competitiva e com uma distribuição de impostos mais equilibrada lá na frente? Bom, essa é a grande questão que só o tempo e a implementação da reforma vão poder responder.